A paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem vos fala é o presbítero Isaías Gonçalves. Estamos aqui para aprendermos um pouco mais das Escrituras através do curso teológico da Antioquia, curso que está sendo aqui ministrado a partir da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Gravataí. E nós estamos aqui para falar um pouco mais sobre o tema homilética. Um tema que é muito importante. Nós estamos aqui na lição de número 2, ou melhor, na lição 13 e 4, mas vamos falar um pouquinho, recapitulando aí alguns conceitos desse tema que é tão importante, um tema que está no dia a dia da igreja evangélica, né, dentro das preleções, das pregações, e homilética nada mais é do que a pregação do evangelho. Então nós temos aqui alguns conceitos, né? A homilética é a disciplina que se dedica ao estudo e à prática da comunicação das mensagens da palavra de Deus, das mensagens pregadas, né? Nós temos um conceito de John Mohama que vai dizer que a homilética é a arte e a ciência da pregação. Por que ela é ciência? Porque ela tem uma fundamentação teórica. Nós entendemos por homilética a pregação, a arte, né? Também ela é arte porque ela é feita artesanalmente. Nós nos dedicamos quando recebemos, né, a incumbência de pregar o evangelho, de pregar numa igreja ou qualquer forma que for, né? Nós vamos nos dedicar a criar um tema para a pregação. E aí nós vamos artesanalmente, nós vamos moldar, né, criar uma mensagem a partir do texto bíblico. Por isso que a homilética, ela se resume a essa questão, dentro da palavra de Deus. Nós sabemos que lá antigamente, na homilia, ela é o termo conversação, é a conversa dos gregos, né? Quando eles se reuniam em assembleia para conversar, eles tratavam ali como a homilia, né? Então o termo homilética vem da homilia. Logo depois, já no Império Romano, já adota o nome de oratória, ora, boca, né? Então ele já é uma mensagem que é divulgada em alta voz. E ali dentro do cristianismo, já nas primeiras igrejas, nos pais da igreja, a homilética, ela toma um sentido de pregação. E hoje a homilética, ela está totalmente ligada à pregação da palavra de Deus. Dentro da homilética, a homilética, então, nós podemos conceituar como a arte e a ciência da pregação da palavra de Deus. Nós temos aqui alguns outros conceitos que o nosso livro nos traz ali. Por exemplo, a retórica, né? A retórica que vem do grego rhetos, que é a palavra falada, né? Também nós podemos citar oratória, como já acabei citando ali, que os romanos usavam esse termo como um conjunto de regras da arte de falar bem, né? E dentro da questão da oratória, nós temos uma parte muito importante, que é a parte da eloquência. Vem do termo latim eloquentia, que traz algumas ideias. É a arte e o efeito de falar, mas falar bem, né? Nós podemos até citar nos textos bíblicos, o texto de Atos dos Apóstolos vai falar sobre Apolo, né? Que era um mestre da oratória ou da eloquência. Ele falava bem. Esse falar bem, ele traz a característica de falar com elegância, de usar as palavras de forma adequada, né? Além de falar bonito, ele emprega as palavras de uma forma correta. Então, a eloquência, ela traz esse sentido. E também ela é a capacidade de persuadir por palavras. Quando nós estamos no púlpito, como estamos pregando a palavra de Deus, e usamos esse termo eloquência, quando nós vamos usar a eloquência dentro da homilética, ela traz a ideia de falar bem, falar com elegância e tentando persuadir as pessoas que estão nos ouvintes, ou seja, os espectadores, né? Aqueles que estão ali para ouvir a mensagem. Então nós vamos
usar essa ferramenta, que é a eloquência dentro da homilética, para persuadir aquelas pessoas a entenderem a mensagem que nós estamos ali pregando. Então, ela é muito importante. Nós sabemos que na história nós temos 4 métodos de persuasão, né? O livro vai nos trazer essa ideia, né? Primeira persuasão que nós podemos citar é a persuasão por guerra, né? Nós podemos ver nos estudos até mesmo da Bíblia Sagrada que era um método de persuasão, era o método da guerra, através da força. Também se usa muito a persuasão através do direito, é um outro método de persuasão, quando nós vamos dizer, olha, a lei diz isso. Então, nós vamos estar chamando a lei, chamando o direito para persuadir outra pessoa a aceitar aquilo que nós estamos falando. Outra questão é a psicologia, né? Quando nós vamos tratar de uma forma psicológica, fazer a pessoa entender, através de um conceito psicológico, né, aquilo que nós queremos passar para a pessoa. E o último, que é o que nós estamos em pauta, né, um método de persuasão, é a persuasão pela palavra, né, pela palavra. E aí nós vamos usar a eloquência dentro dessa ferramenta para a melhor pregação, né, do evangelho, para conseguir persuadir aquelas pessoas de que nós estamos falando coisas coerentes, coisas que têm sentido e que têm uma aplicação para a vida daquelas pessoas que estão ali ouvindo. Ainda dentro dos conceitos, nós temos outros 3 conceitos muito importantes dentro da homilética. Primeiro é a hermenêutica. A hermenêutica é um termo que vem lá da Grécia, né? Dentro da mitologia tem uma história, né? Uma história apenas para explicar, que hermenêutica vem de Hermes. Hermes seria um mensageiro dos deuses do Olimpo até as pessoas e trazia uma mensagem dos deuses para essas pessoas. Só que ele interpretava no caminho, ele interpretava essa mensagem e entregava de uma outra forma que recebeu. Então ele ganhou o nome hermenêutica, só para os irmãos saberem, né? Claro que isso está dentro de uma mitologia grega, dentro de um sentido mais místico, né? Digamos assim, mas só para entender da onde vem hermenêutica, porque esse nome, ele vem de Hermes, né? Então, a hermenêutica é a ciência ou técnica que tem por objetivo interpretar um texto, né? Nós temos todos os irmãos que já estudaram outros cursos, passaram por hermenêutica. Eu, por exemplo, fiz hermenêutica do direito, depois hermenêutica da teologia. Na hermenêutica do direito, nós estudávamos sobre a interpretação dos códigos penais, né? Dos códigos jurídicos, dos caputs, que chamam, né? Dentro do Vadmecum, ali tem os caputs, e a gente interpretava aqueles textos. Mas dentro do sentido bíblico, hermenêutica é interpretação da palavra de Deus. Nós vamos pegar um texto e interpretá-lo e trazer uma aplicação pessoal para a igreja. Assim se forma a pregação. Depois eu vou fazer um resumo rápido que nós vamos entender melhor onde é que se aplica a hermenêutica, a homilética e a exegese. Exegese, os irmãos percebem bem que eu estou falando com X, exegese, né? Porque tem um outro termo que é diferente. A exegese, ela é a crítica histórico-literária que aborda e trata a Bíblia sobre uma perspectiva secular ou acadêmica. O que vem a ser isso aí, Isaías? A exegese é quando eu pego um texto e eu não faço aplicação desse texto, aplicação pessoal. Eu vou analisar esse texto segundo o contexto social, político, geográfico, étnico, temporal e linguístico. Eu vou pegar um texto, por exemplo, um texto qualquer da Bíblia e não trazer nada de fora para dentro desse texto. Por isso que é ex, sempre é tirar para fora. Tu não coloca nada dentro do texto, tu vai analisar o texto da exegese. Na exegese tu vai analisar um texto dizendo o que o texto dizia para aquela época, né? Então nós vamos
Por exemplo, pegar o texto de Ezequiel, né? Ezequiel ali, quando ele está tendo aquela visão dos ossos secos. Dentro da exegese, nós vamos observar que aquele texto está falando da reconstrução do povo, de um exército, que Deus poderia levantar um exército dentro da nação de Israel, que estava no cativeiro babilônico. Nós não vamos sair fazendo uma aplicação para nós nos dias de hoje, por exemplo. Nós vamos apenas analisar o que nós podemos pegar ali, o contexto das palavras, podemos trazer o sentido hebraico das palavras, visto que nós estamos falando do Antigo Testamento. Então nós vamos trazer o sentido hebraico da palavra, né, para ver o que a palavra quer dizer de forma temporal, mas nós não vamos tirar nada desse texto, nós vamos apenas usar o texto. Nós temos também um outro termo chamado exegese. EI, não é EX agora é EI. Quando a exegese é uma coisa que não é aconselhável, né? O pregador ele não usa a exegese, porque é a interpretação de um texto atribuindo ideias do próprio leitor. É quando eu vou colocar as minhas ideias dentro de um texto bíblico. E aí há um grande perigo, porque dentro disso eu posso colocar os meus sentimentos dentro de um texto bíblico. Quando é um sentimento honesto, um sentimento moral dentro da palavra, tudo bem, né? Mas muitas vezes nós colocamos aquilo que nós queremos, nós seres humanos queremos que as pessoas entendam, que as pessoas aceitem dentro de um texto bíblico. E isso não, na maior parte das vezes não é bom. Nós temos vários exemplos de pessoas que tiraram um texto bíblico do contexto para que virasse pretexto para que elas pudessem incutir as suas ideias, e muitas vezes ideias errôneas. Então a exegese é muito perigosa. O exemplo que eu ia dar para que nós compreendamos essas três questões principais dentro da homilética, que é propriamente a homilética, a hermenêutica e a exegese, é que quando sou convidado para pregar em uma igreja, eu vou aplicar essas três regras. Primeiro, a homilética. A homilética é o sermão que eu vou aplicar no culto. É quando eu for pregar na igreja, eu vou estar fazendo a homilética. Antes de eu aplicar a homilética, eu vou preparar essa mensagem. E para preparar essa mensagem, primeiro eu vou aplicar a exegese. Eu vou pegar o texto e descobrir o que o texto quis dizer na época, né? Sem trazer para aplicação pessoal, sem trazer para os dias de hoje. Eu vou olhar para o texto como o texto é, o que o texto quis dizer naquele momento, né? Depois de ter feito isso, eu não consigo levar somente a exegese para a igreja, porque se eu levar a exegese para dentro da homilética, eu vou somente explicar o que um texto diz para aquela época. E aí as pessoas que estão no culto vão dizer, olha, tá tudo muito bonito, tá tudo muito bom de ouvir, mas aonde se aplica para a minha vida? Aí a hermenêutica entra. A hermenêutica ela vai fazer uma interpretação daquele texto e aplicar para a igreja, aplicar para os dias de hoje. Isso vai fazer a hermenêutica. E através da eloquência, lembra do latim eloquência, eloquência, arte de persuadir, eu vou trazer essa aplicação pessoal para a igreja, para que as pessoas entendam isso que eu estou, de uma persuasão, trazer para elas. A gente geralmente tem essa ideia da persuadir como uma ideia errônea, né? Uma ideia negativa da palavra, mas persuadir é convencer alguém daquilo que eu estou falando. E se eu creio, e é uma das principais características de quem prega o evangelho, primeiro crer naquilo que está falando. Então eu creio naquilo que eu estou falando e aí eu vou pregar sobre aquilo. Então não há problema, e vou tentar convencer as pessoas. A pregação do evangelho era assim, meus irmãos. A gente foi convencido pela palavra de Deus, para quem nos pregou, de que esse é o caminho correto. Então nós vamos, através da homilética, através da hermenêutica, persuadir as pessoas a entenderem a mensagem que estamos pregando como uma mensagem correta, como uma mensagem que salva as vidas, que é o caminho, a verdade e a vida. E nós cremos nisso, por isso que nós
aplicamos a hermenêutica e a homilética. Dentro do nosso texto aqui, agora já avançando um pouco mais, né, tem um exemplo sobre uma hermenêutica. Por exemplo, a palavra evangelho, né, evangelho. O que é o sentido exegético da palavra evangelho? Temos a etimologia, né, eu, boa, e angelia, mensagem, euxalia, né, que vem boa mensagem. Esta é a palavra etimológica da palavra evangelho. De forma política, era uma mensagem anunciada por um arauto. Essa é a exegese. É o que significava a palavra euangelia para o tempo bíblico, né? Aí nós temos citados aqui, por exemplo, segundo Samuel, capítulo 18, que conta a história ali que quando Cusã informa Davi sobre a morte de Absalão. Talvez os irmãos observam que eugelia é boa mensagem. E o texto que vai exemplificar é a morte de um pai recebendo a informação sobre a morte de um filho. E se nós olharmos, e como assim boa notícia? Quando a morte de um filho se torna boa notícia? Ela é boa notícia no sentido de que é uma notícia, uma mensagem verídica. Boa mensagem não quer dizer que ela é uma mensagem agradável. Sentido de boa mensagem é que ela é uma mensagem verídica, uma mensagem verdadeira. Nem sempre é boa, pode ser uma má notícia, uma má mensagem, mas ela é boa. Mas ela é real, ela é verídica, ela não traz mentiras, tá? Dentro do sentido teológico, evangelho é a mensagem de paz e salvação enviada por Deus. No sentido literário, o que é os evangelhos, né? É um livro literário, é uma questão literária, um livro que traz as memórias de Jesus Cristo. Isso no sentido literário, tirando todos os sentidos teológicos, né? Agora, dentro do sentido teológico, é onde nós vamos aplicar a homilética. Nós vamos entender que evangelização já traz um derivado da palavra evangelho, né? Eugelia, no termo grego, né? Agora nós já temos evangelho, na verdade o termo grego e hebraico, né? Tem uma mistura aí nessa palavra. Mas já trazemos uma sequência da palavra euangelia, ela se transforma em evangelho, já mais latinizado, e aí dentro do evangelho tem uma continuação, uma derivação desta palavra, né, que é a evangelização, que nós usamos mais no nosso contexto. É o ato ou efeito de comunicar o evangelho, e ela pode ser de forma individual, coletiva, pessoal, impessoal, direta e indireta. A homilética que nós aplicamos, ela está mais no sentido da evangelização coletiva. Então, agora continuando aqui, já na lição 3, né, nós fizemos uma introdução do texto, da questão da homilética. A homilética e a comunicação. A comunicação ela é muito importante, né? Ela é o ato ou efeito de se tornar comum ou como um. Essa é o conceito de comunicação. É a arte de sensibilizar as pessoas, levando-as a adotarem as mesmas ideias, os mesmos hábitos e a pugnarem pelos mesmos propósitos. Dentro da comunicação ela tem essa ideia. Por mais que nós vamos conversar com alguém, nós sempre vamos tentar persuadir a pessoa a entender a nossa ideia e às vezes até muito mais, a abandonar a sua ideia e seguir a que nós estamos falando. Na conversa simples ali, tem essas características, né? E a comunicação ela tem três elementos, né? Por exemplo, o emissor é aquele que está falando naquele momento, nós temos a mensagem, aquilo que ele está falando, e o receptor, que é aquele que está recebendo o que o emissor está lhe falando através da mensagem. São os três elementos da comunicação. A mensagem, ela deve ter um conteúdo que desperte e alimente o interesse do receptor. Algo que não tem interesse, algo que não tem sentido, o receptor acaba já nem ouvindo aquilo ali,
porque para ele não é interessante. Então a mensagem ela tem que ser caracterizada por essa ideia, uma ideia de despertamento, que alimente, que seja boa de ouvir, que o receptor entenda que aquilo ali para ele faz sentido. E na mensagem, nós estamos falando da conversação, mas nós temos que trazer para a nossa ideia de pregação do Evangelho. A pregação que nós pregamos, nós como os emissores da palavra de Deus, nós temos que ter uma mensagem que alimente o receptor, né? E essa mensagem tem que ser interessante, né? É preciso ter convicção de que o Senhor é quem inspira o pregador. Isso é muito interessante, né? No sentido de que o receptor ele precisa entender que quando alguém, o emissor, está pregando uma mensagem, ele precisa entender que esta mensagem vem do Senhor, né? E para isso, para que ele possa entender, o emissor ele tem que ter coerência naquilo que ele está falando. Ele tem que embasar a sua mensagem na Bíblia, não através de ideias próprias. Muitas vezes nós observamos que o emissor, quando vai pregar, já na introdução ele abandona o texto. E a partir do momento que ele abandona o texto, muito do receptor, por entender que a mensagem não é de Deus, ele vai abandonar aquela comunicação. Lembra que a comunicação tem que ter 3 elementos, né? O emissor, a mensagem e o receptor. Nós tratamos também da questão do veículo que é a palavra de Deus, né? Vai usar para chegar no receptor. E este veículo, ele é o emissor. A partir de agora nós abandonamos o termo emissor para tratar de pregador. O pregador, ele é o veículo de Deus para levar a mensagem para o receptor, para o ouvinte. Muito se ouve, né, que os anjos queriam o privilégio de pregar o evangelho, mas Deus nos deu a missão, nos deu o privilégio de ser o emissor da palavra de Deus ao receptor, né? E eu sempre costumo dizer que não foram os anjos, porque os anjos não vivem a realidade que nós vivemos. Então, homem pregando para homem, porque quando o homem prega para homem tem as mesmas dores, o emissor, o pregador tem as mesmas dores que o receptor. O pregador, ele tem os mesmos sentimentos que o receptor. Então, o receptor acaba se identificando na pregação pregada por pessoas iguais, né? Por termos iguais. O pregador, ele deve se qualificar, cuidando de alguns elementos para que essa mensagem seja bem recebida pelo receptor. Nós podemos destacar o destaque, perdão do pleonasmo, né? Mas o destaque é algo muito importante, né? O pregador, ele precisa ser visto pelo receptor. Ele precisa ser visto. Parece algo que não tem muito sentido, mas se nós olharmos no contexto de muitas igrejas, onde a igreja acaba se tornando grande, espaçosa, digamos assim, e o pregador tem aqueles pilares, e às vezes o receptor ele tem que driblar os pilares para observar o pregador. O pregador ele tem que ter uma visão geral da onde ele está pregando e entender que para essa questão ele não pode se movimentar tanto, porque vai ter movimentos que ele vai fazer que o pilar vai atrapalhar o receptor. Então ele tem que ter esse entendimento, essa observação de espaço para ser visto pelas pessoas. Tem muitas igrejas, né, que criaram-se pontos cegos dentro da igreja, que dependendo da forma que o receptor está olhando, ele não consegue enxergar quem está pregando. E o pregador ele tem que ter essa sensibilidade de, já que se eu me movimentar, eu fico longe da visão, eu não vou me movimentar tanto, para que aquele receptor possa me ver. E se ele não me ver, isso cria um obstáculo para que o receptor entenda a mensagem da palavra de Deus. Logo ele entra o desânimo, se ele não está vendo quem está pregando ali, né? Ele vê que talvez ele não seja tão importante assim para o pregador nem está fazendo questão de ser visto por mim, então ele acaba
desanimando. E desanimando ele, algumas pessoas que estão na volta já começam a se desanimar, porque o desânimo ele é contagioso, né? As pessoas começam a desanimar junto. Outra questão é a intensidade da voz, né? A voz ela não pode ser tão baixa que aquelas pessoas que estão lá no fundo não conseguem ouvir, mas também ela não pode ser tão alta que vai, né, incomodar as pessoas que estão perto aqui. Então tem que ter esse cuidado. Dentro dessa questão da voz, nós temos algumas questões, né? Que a intensidade ou volume da voz deve ser proporcional à distância que ele se posiciona diante dos ouvintes. Então tem que sempre ter cuidado, né? Às vezes tu está falando alto para aquela pessoa que está lá atrás, mas a pessoa que está aqui na frente está ensurdecida, né? Então nós temos que ter esse cuidado. O pregador ele deve ter esse cuidado para não criar barreiras entre ele e os seus ouvintes, né? Então, continuando aqui, meus irmãos, dentro dessa ideia, né, não é antiético o pregador perguntar se as pessoas estão ouvindo aquilo que ele está pregando, né? Então, não há problema desta questão. Dentro daqui já da homilética e o pregador, que é a lição 3, nós vamos só entender aqui, passar adiante aqui o nosso slide, né? Depois eu posto no grupo aí os slides a qual eu estou acompanhando aqui na leitura, né? A importância do pregador, né? O pregador é a parte principal, né, da pregação, por quê? Porque ele é o emissor da palavra, ele que está trazendo a mensagem, né? A autoridade da pregação não está na eloquência ou na sabedoria do pregador. Nós temos que entender essa questão, né? Que a eloquência ela é muito importante, a sabedoria ela é importante também, mas nós temos que focar como pregadores do evangelho que a mensagem seja de Cristo. A mensagem ela precisa ser cristocêntrica, ela precisa apresentar Jesus para os ouvintes. Então o mais importante dentro da pregação é a mensagem apontar a Cristo. Nós temos vários exemplos de mensagens, né, que trazem o homem como centro, né, o que nós chamamos de antropocentrismo, né, o homem como centro da pregação. Isso a gente encontra nas pregações. Nós temos pregações, nós vemos já pregações antibíblicas, todas essas questões. Mas o importante é que nós, como pregadores, entendemos que precisa ser uma mensagem de Jesus para a igreja, uma mensagem cristocêntrica, é o mais importante. Cristo é o centro da mensagem do pregador. Devemos nos lembrar sempre que somos porta-voz do Senhor, né? E é Ele quem determina o que devemos pregar. Todos os pregadores já passaram por isso, muitas vezes preparam um esboço, uma mensagem ali, mas Deus, através do seu doce e amado Espírito Santo, ele nos leva a uma outra mensagem, é uma mensagem que aquela igreja precisa ouvir. E isso é de Deus, né? Então não se preocupe se isso acontecer, mudar a mensagem através de uma inspiração de Deus, vai ser bênção para a igreja, né? Continuando, um bom sermão, ele é resultado de muito estudo e preparo diante de Deus. Quando nós somos chamados para a homilética, nós precisamos ter um tempo para preparar a nossa mensagem. Nós precisamos ter um espaço para estudar sobre aquilo que nós vamos pregar, livros que vão nos auxiliar, mas também nós precisamos principalmente um contato com Deus, né? Uma preparação espiritual para trazer algo para a igreja. Então focamos primeiro na preparação espiritual, depois nós vamos para uma preparação material, que também faz parte, né, de estudar através da homilética, da exegese, através da exegese, da hermenêutica, o texto para trazer para a igreja. Mas é fundamental uma preparação espiritual, porque nós entendemos que é a mensagem de Deus para a sua igreja. Nunca o conhecimento da homilética deve levar o pregador a uma atitude de exaltação, né? Eu tenho por costume, sempre que eu subo num púlpito, eu sempre gosto de falar, de orar dizendo ao Senhor, Senhor, eu declaro minha total dependência de Ti.
Porque por mais que eu entenda o que é homilética, por mais que eu entenda o que é a interpretação, a hermenêutica, por mais que eu entenda do texto que eu vou pregar, eu preciso estar diante de Deus, eu preciso entender que não é o Isaías que está pregando para uma igreja, é o Isaías como instrumento de Deus pregando para a noiva de Cristo, trazendo uma mensagem de Deus para a noiva. Então nós temos que ter esse entendimento da humildade, né, meus irmãos? Tem o texto de Filipenses, né, um texto muito importante, que vai falar que Cristo é o exemplo da humildade, né? Quando ali, Filipenses, de sorte que haja, Paulo escreveu aos Filipenses, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, se Cristo mostrou um grande exemplo de humildade, nós, como pregadores, nós temos que ter a humildade, né? Se colocarmos diante do Senhor para que Deus nos use como ferramenta para a sua igreja. Continuando aqui, o pregador e a sua vida espiritual, o pregador deve estar na dependência do Espírito Santo para que não lhe falte unção durante o sermão. E é muito bom salientar que a igreja nota quando o pregador não tem unção, quando ele não está na unção, né? É uma mensagem fria, uma mensagem sem sentido, uma mensagem que não toca nas pessoas. Agora, quando o pregador está debaixo da unção de Deus, através de uma vida espiritual, através da oração, da consagração, do jejum, a igreja, os ouvintes entendem aquilo de uma forma muito mais suave. A mensagem penetra de uma forma mais adequada para a igreja. Então, nós precisamos ter a vida espiritual. Ela é muito importante para o pregador, ela é fundamental para o pregador. É imprescindível que o pregador ele seja um homem de fé. Ele está pregando a fé, então ele tem que ser quem tem mais fé ali na pregação é ele. Ele tem que estar passando para a igreja aquilo que o seu coração está cheio. Então o pregador ele precisa ser um homem de fé. Nós pensamos lá num dos primeiros pregadores, né? Abraão. Abraão era conhecido como pai da fé, por isso que ele foi o grande pregador que foi. E quantos outros, né? Baseados na fé, a nossa mensagem ela tem mais coerência, tá? A vida espiritual é uma vida permeada pela fé. E como pode um pregador falar da vida espiritual sem ter fé? E nós observamos que muitos pregadores não têm fé. Eles estão pregando ali, mas já deixaram a fé de lado. Quando cometem alguns deslizes graves ali dentro daquela ideia ali, quando ele prega uma mensagem com uma vida pecaminosa, por exemplo, ele já abandonou a fé. Então nós temos muitos exemplos disso, tá? Mas que Deus nos proteja disso, né? Temos sempre fé em Deus para anunciar a pregação com fé, né? O pregador e a vida social e moral, né? É de suma importância que o pregador saiba viver em sociedade, que procure manter os seus negócios em dia, que tenha um bom relacionamento com os irmãos, com os vizinhos, especialmente com os da casa. O pregador tem que ser exemplo, meus irmãos. Tem que ser exemplo. Não adianta pregar algo no púlpito, né? Aquela palavra, aquele jargão que existe, né? Faça o que eu falo, não faz o que eu faço. Dentro da pregação, dentro do cristianismo, isso não existe. O pregador ele tem que ser reflexo da sua vida secular. A sua família tem que estar, se estiver no culto, tem que estar atestando aquilo que ele prega. Olha, ele prega aqui o que ele vive em casa. Os vizinhos da mesma forma, os amigos, né, tem que corroborar com aquilo que ele está falando, tem que concordar. Olha, ele está pregando ali, mas a vida dele ela é uma pregação. Nós podemos citar uma frase muito interessante, né, do grande pregador, do príncipe dos pregadores, Spurgeon, né, que ele vai dizer assim: pregue a palavra, se for necessário use palavras, mas pregue com a tua vida. Então o pregador ele precisa pregar também com a vida dele, ele demonstrar através da sua vida que ele é aquilo que prega.
próprio Paulo vai dizer, né? Sede imitadores de Cristo, né? Continuando aqui, o perfil psicológico e físico do pregador, né? O pregador tem que ser uma pessoa equilibrada mental e emocionalmente, né? Imagina um pregador que ele está totalmente desequilibrado mentalmente, né? Vai falar alguns absurdos, né? E se portar de forma errada, então tem que ter cuidado com isso. As palavras não são portadoras apenas de ideias, mas de emoções, revelam temperamento e motivações. Isso é também interessante. O desgaste, agora já partindo para a parte física, nós precisamos também cuidar com a questão física do pregador, né? Os pregadores que se movimentam mais, os mais avivados, eles têm um desgaste físico muito grande. Até aqueles que vão pregar o ensino, por exemplo, são média de 1 hora e 20 minutos falando, gesticulando. Então, se ele não tiver um controle físico, um controle da sua vida física, né, um preparo físico, ele vai passar por dificuldades, ele vai cansar. Muitos até começam a respirar mal enquanto falam, respiram. Então é um grande problema, um problema que eu compartilho. Então, que eu também compartilho desse problema, né? Às vezes fico sem voz. Então a gente tem que ter um cuidado físico para melhorar a pregação do evangelho. Ele deve cuidar também da sua saúde e da sua alimentação. Temos uma frase de Alejandro Trevino que vai dizer que o pregador ele não precisa ser um destaque como atleta, né? Nem como uma figura proeminente do esporte, mas é conveniente que ele pratique sistematicamente determinados exercícios que tonifiquem seu sistema e lhe permitam a conservação da saúde, né? Durante muito tempo, o cuidado com a saúde ele foi, né, visto mal pela igreja, mas hoje, graças a Deus, o cristianismo entende, né, que precisamos cuidar deste corpo físico que é o templo do Espírito Santo. Então nós devemos cuidar, não há problema nenhum. O pregador e as suas responsabilidades, Deus, quando chama um homem, coloca responsabilidades e delega autoridade a ele, né? O pregador ele precisa ser dotado principalmente de qualidades morais, honestidade, critério, integridade, a fim de que as suas palavras e ações mereçam créditos e possam comunicar. Imagina um pregador que está pregando lá e deve para todo mundo, tem uma vida totalmente conturbada, né? É um mau exemplo para as pessoas não vão nem ouvir, né? Porque aquilo ali parece que entra pelo lado e sai pelo outro, porque o pregador, ele é o instrumento, embora ele está pregando uma mensagem que é de Deus, ele precisa se portar como um mensageiro de Deus, como um profeta. Então ele tem que ter cuidado com a sua vida secular, né? Continuando aqui, o pregador e a sua apresentação no púlpito. Qual a significação da nossa vocação quando ocupamos o púlpito? É uma pergunta. O encargo que Deus nos deu é de guiar homens e mulheres cansados ou indiferentes ao esconderijo do Altíssimo. O pregador nunca deve confundir humildade com relaxamento. Dentro da primeira parte aqui, veja como é importante a função do pregador, né? É de guiar homens e mulheres que estão cansados, desesperados, ali para um caminho totalmente diferente. Um caminho bom, um caminho de salvação. Então a responsabilidade do pregador é muito grande. E já na segunda parte ele fala sobre a questão do relaxamento, cuidar da apresentação, né? O pregador ele deve se postar bem, né? Não desleixado, de uma forma desleixada. E daqui a pouco passa a imagem ali, né, às vezes com a roupa rasgada, né, com etiqueta na roupa, como eu já vi algumas vezes, né. Aí as pessoas vão olhar, olha, ele não cuida nem da sua vida, né, da sua aparência pessoal. Imagina como está a sua aparência espiritual, que ninguém vê, né, como está a vida espiritual que ninguém vê. Então tem que ter cuidado com isso também. Vejam que são vários detalhes que às vezes nós não nos atentamos, mas que são importantes para o emissor da palavra de Deus, né? A aparência do pregador deve ser saudável e alegre. Claro, tem pregadores que às vezes estão doentes, então, claro, é uma exceção, né, meus irmãos? Mas temos que ter cuidados com isso, né? E não com o semblante abatido, cara trancada, que predispõe negatividade a todos. Como um pregador com mau humor vai falar que Cristo mudou a minha vida, transformou a minha vida, com aquela cara desanimada, triste ali, né? Não parece isso, né? Mas
que nós possamos ser pregadores que transpareçam pelo nosso olhar a felicidade que Cristo nos trouxe e nós podemos compartilhar com as outras pessoas. Deve fugir dos extremos quanto à sua vestimenta e manter a discrição, né? Tem um termo, nem o luxo nem o lixo, né? Tem um cuidado, né, para se vestir adequadamente com o lugar que a gente vai pregar. Às vezes é um lugar mais humilde, a pessoa vai toda cheia de... né? Não, tem que ter bom senso. Vai com uma roupa um pouco mais simples, bem cuidado, tudo mais, uma roupa mais simples. E aí, cuidar isso, né? Os extremos sempre são perigosos, né? O pregador, a seu tempo e a sua cultura, o tempo é de suma importância para a vida devocional do pregador. Quantos têm gastado o precioso tempo que Deus lhe deu e concedeu em coisas que não edificam, né? Para pregar o evangelho, nós temos que nos dispor de tempo para nos preparar, para preparar mensagens, né? Eu estava vendo um pregador, né, ao qual eu tenho muita admiração, que ele fica às vezes 8 horas para preparar um sermão. E às vezes é uma lição para nós, né? Às vezes nós preparamos rápido ali alguma coisa. Não, nós temos que nos dedicar. Paulo fala, né? Se o teu dom é de ensinar, esmere-se em aprender para ensinar, para preparar, para estar pronto para ensinar. O pregador deve estar em dia com o seu tempo, com a cultura do seu povo, a quem ele irá ministrar. Isso também fala de entender aonde está pregando, né? O contexto, e trazer uma mensagem para aquele contexto. Claro que o Espírito Santo, quando nós estamos na dependência do Espírito Santo, ele mesmo prepara uma mensagem para aquelas pessoas, mas nós temos que ter esse cuidado ali com a questão cultural. O pregador, a sua família e saúde, né? O pregador do evangelho deve manter um bom relacionamento com seus familiares e dar um testemunho exemplar. Sempre é bom lembrar aquele testemunho, né? Não sei se é verídico ou não, mas de uma criança que chega para o pastor e pede para o pastor para que a sua família pudesse morar dentro da igreja. Aí o pastor, admirado, né? Como assim morar aqui dentro da igreja? Ele diz, não, porque aqui meu pai, ele é bonzinho, ele me trata bem, ele não bate na minha mãe, aqui ele prega, aqui... Por quê? Porque ele tinha um exemplo, um mau exemplo em casa, um mau testemunho em casa, e na igreja era outro. Então é primordial que um bom pregador, que o pregador esteja uma vida, né, com bom relacionamento. Através da sua vida ele tem que mostrar a presença de Jesus Cristo e saber compreendê-los no tipo de vida que estão levando. Muitos pregadores se dedicam tanto aos outros que se esquecem da sua família. Isso é um perigo muito grande, né? O pregador que se torna tão pregador que esquece da sua família em casa, né? Então, abandona a sua família para cuidar das coisas da igreja, né? Não a palavra, o ministério, a palavra de Deus, ela não tem confusão, meus irmãos. Então, nós temos que entender que quando Deus nos chama, ele prepara todas as coisas. Então, nós temos que continuar dando atenção à nossa família, né? A nossa família, ela é um dom que Deus nos deu, né? Uma graça que Deus nos deu para que nós possamos cuidar. E nós não podemos abrir mão dela em torno da pregação. Nós temos que levar as duas coisas de forma moderadas, né? Cuidando das duas partes. Às vezes é difícil, mas nós temos que atentar para isso. O pastor deve cuidar para não cair em um ativismo, ficando sem tempo para a devida elaboração de seus sermões e para a sua família. Vejam só, né? Dentro de um equilíbrio, cuidar dos seus sermãos, mas também cuidar da sua família. Continuando, então, o pregador e o Espírito Santo, a importância do Espírito Santo na vida do pregador, ela é fundamental. O pregador, ele não é nada sem o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem inspira o pregador a pregar, é o Espírito Santo quem convence as pessoas do pecado, né? Então, o pregador, ele precisa estar com um relacionamento, um contato real com o Espírito Santo, todos os dias, para que ele possa, quando pregar, que o Espírito Santo possa usá-lo de forma real e forte para convencer as pessoas. O pregador deve depender totalmente da atuação do Espírito Santo em sua vida e na sua mensagem, que irá transmitir ao povo. Quando colocamos o Espírito Santo em primeiro lugar para transmitir a mensagem do Evangelho, os resultados são dirigidos por ele. Então o pregador, ele não precisa se preocupar, principalmente na hora do apelo, né? Quem vai vir à frente, quem não vai. Irmão, pregue a palavra. Pregue a palavra. O convencimento
isso é do Espírito Santo, é Ele quem vai convencer, é Ele quem vai tocar as pessoas. A nossa função é somente pregar a palavra, e já é uma grande missão, uma missão maravilhosa, pregar a mensagem do reino. O pregador e seus estilos e perigos. Para acabar então, meus irmãos, é bom que cada pregador descubra o seu próprio estilo, não copiar o estilo dos outros. Às vezes a gente vê alguma coisa aí na internet que algum pregador usa e quer aplicar, alguma coisa não há problema, até alguma mensagem, alguns pontos da mensagem, mas nunca a mensagem inteira, irmão. Nós já vimos muitas pessoas que reproduzem mensagem de pregadores e saiba de uma coisa, pregador, não é só tu que assiste as pregações da internet, muitas pessoas assistem, então ter o cuidado para não trazer uma mensagem copiada. Eu já vi mensagem que o pregador, ele trazia até os trejeitos do pregador de origem, daquele pregador que ele viu na internet, e a igreja nota, a igreja sabe disso, então é feio, não deve se fazer isso, tá? Vai ser notado. Seja você mesmo, seja o seu estilo, Deus te levantou da forma que tu é, então haja da forma que tu é a forma que agrada a Deus. Tá? Os outros têm as suas formas, têm os seus estilos, às vezes muito bonito, mas é o estilo deles. Nós temos que ter o nosso estilo, não devemos imitar ninguém. Tá? Quando copiamos tudo de alguém, deixamos de ser quem realmente somos. Devemos buscar a originalidade em nossos ministérios. Ore a Deus, Deus vai dar uma originalidade ao nosso ministério. A originalidade é a capacidade de criar ideias novas, de imaginar, de pregar e colocar as coisas de maneira diferente. Mas é Deus quem vai nos dar essas características, então não se preocupe com isso. Para terminar de forma definitiva aqui, os perigos na vida do pregador. Primeiro, o grande perigo é o eu, a gente se tornar tão grande, achar que eu posso fazer as coisas. É Deus quem faz. E barra de ouro, barra da fama e barra de saia. É os três o que tem derrubado pregadores. A barra de ouro, quando ele começa a pregar visando lucros, visando a vida lucrativa, a questão lucrativa, Cobra para pregar, não há problema, meus irmãos, sempre falamos isso, não há problema de ser remunerado ali uma oferta para abençoar o ministério, para ajudar no combustível, na despesa, mas cobrar para pregar é sempre muito perigoso, é a barra de ouro. Muitos pregadores se perderam na barra de ouro. A barra da fama, quando a fama se torna muito maior, começa a ser reconhecido, começa a ser conhecido, começa a entender que já não precisa mais do Espírito Santo para pregar, porque através da sua fama, através do seu conhecimento adquirido ali, ele consegue sozinho. É um grande perigo, tem derrubado muitos pregadores. E o terceiro, a barra de saia, a questão do adultério, de ceder a tentações. A Bíblia diz que vão vir tentações, vão vir provações, e o pregador, às vezes, por ter uma visibilidade ali, ele pode se tornar atrativo para algumas pessoas, mas o pregador que está diante do altar, entendendo que tem visão bíblica, visão espiritual das coisas, ele vai fugir, ele não vai para a beira do abismo. Quando a situação já se encaminha, ele foge. Por quê? Porque ele tem que ter integridade no seu ministério. Cuidado com a barra de ouro, com a barra da fama e a barra de saia. São três ferramentas do inimigo que têm destruído muitos pregadores. Então nós temos que ter cuidado, vigiar, porque nós estamos diante de uma grande obra. Deus nos escolheu para anunciar uma mensagem que é tão linda e maravilhosa. E nós, como pregadores, quando eu falo de pregadores, não é só aqueles que falam no púlpito, é aqueles que pregam de forma individual também, no ônibus, na parada, na faculdade, na escola, para o amigo, para os familiares. Todos nós somos pregadores. Deus nos chamou para ser pregadores. Então nós devemos exercer esta obra com autoridade e com responsabilidade, sabendo que é um grande privilégio. Que Deus os abençoe a todos, em nome de Jesus.